Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje conversando com Nayara Parolin, proponente do projeto Cair para Dentro. A Mostra Arte.on é viabilizada por meio de Lei de Incentivo à Cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe. Patrocínio é da Adami, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Vianmac e Dicomp. A realização é da Benest Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou a Betina, uma das produtoras do festival, e aqui vou conversar com a Nayara. Muito obrigada, Nayara, é um prazer falar aqui com você. Eu que agradeço. Então, Nayara, essa conversa aqui é para a gente conhecer um pouco dos artistas e os vídeos que foram selecionados. Então, você pode começar falando de você, da sua trajetória, o que te motiva artisticamente. Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, tanto de estar na mostra, né? Eu acho que essa é uma ideia genial de trazer áreas diferentes para o audiovisual e a gente explorar isso, né? Que a gente vem, acho que desde a pandemia, ganhando força com isso. Muitos artistas, um pouco por obrigação, a gente teve que se adequar às telas, mas também acabou que muitos gostaram e a gente acabou ficando, né? Então, primeiro por isso eu agradeço, por estar na mostra e por divulgar esse trabalho, que é um trabalho que eu tenho muito carinho, assim, e que foi para alguns lugares, mas agora está na mostra, e saber que vai ter mais gente assistindo, assim, fico muito feliz. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. E aí, falando sobre a minha trajetória, eu também sou formada pela FAP, que agora é a atual Unespar, como a Mariá. Eu acho que a gente também. Você também. Eu acho que eu e a Maria, a gente foi contemporâneas, né, na universidade, mas ela era da dança e eu era do teatro. Então, ou contemporâneas, ou uma um pouco antes, uma um pouco depois. Mas eu lembro de ver ela na cena, né, na cena curitibana ali dos anos 2010. Um pouco antes, um pouco depois. Então, eu me formo na FAP, eu já tinha feito teatro em escola, né? Eu fiz teatro no Delary Rodrigues, que era uma escola que já fechou aqui em Curitiba, uma escola de teatro, um curso livre. E aí, daí, eu vou para a universidade, faço o curso de licenciatura em teatro. E ali, eu começo a me interessar muito pelo teatro físico, que muitas pessoas falam que é essa ideia que é o depois da mímica corporal dramática, vem essa ideia do teatro físico, que nessa época ali, 2010, estava muito bombado, muita gente estudava isso também por causa do Lume, que era muito forte nessa época. Então, hoje eu já não sei direito como tá dentro da universidade, mas eu lembro que eu sentia muito isso, assim, todo mundo tinha um movimento muito de ir para lá pro Lume, de conhecer, ou o pessoal que vinha do Lume vinha para cá e passava um pouco que era isso pra gente, então, e, enfim, entre outros pesquisadores, né? E aí eu acabo caindo no teatro de máscara, bem no finalzinho da faculdade, por causa da professora Luciana Baroni. Então ela traz isso para a universidade, ela tinha recém-chegado à universidade e eu me apaixono, assim. Então aí eu começo a estudar muito teatro de máscara, trabalho com máscara um tempo, vou para São Paulo, trabalho com um grupo lá. Só que aí o teatro de máscara me leva para o teatro de bonecos, né? Ou o teatro de formas animadas, em que a máscara está inclusa, né? A máscara faz parte das formas animadas, um pouco dessas nomenclaturas que são difíceis na nossa área. A gente fala, teatro físico, é teatro visual, é formas animadas, é animação. Então, tudo isso se mescla um pouco. E eu acabo indo muito para as formas animadas também. Então, a minha trajetória, eu entendo ela um pouco desse jeito. Muito corpo, depois muito corpo com a máscara e depois muito esse objeto externo, que é o boneco, o objeto, enfim, o que for. E isso é um pouco o que eu apresento no vídeo também, né? É um pouco o que foi a sequência da minha pesquisa. E aí, pós-universidade, eu vou para São Paulo, então trabalho com esses grupos de máscara. Eu vou para Portugal fazer uma residência, mas aí é já teatro de bonecos, que é um teatro de bonecos com forma híbrida, né? Que é esse boneco que está muito ligado ao seu corpo, então a cabeça dele está aqui, mas as minhas pernas são as pernas do boneco, meu braço é o braço do boneco. Então, sempre nessa dinâmica do boneco muito próximo ao meu corpo, né? Que é diferente do boneco de fio, né? Que daí já tá bem longe, é mais difícil de manipular. Ele não tá pegado à sua vida, né? A gente fala que o boneco de fio é mais difícil de manipular porque ele não tá totalmente junto, assim, né? A sensação do seu corpo.
E, e daí faço essa residência em Portugal, viajo bastante, passo quase um ano fora viajando com esse trabalho. E quando eu volto para cá, eu sigo trabalhando muito mais com o teatro de boneco, mas ainda atuando em alguns espetáculos de humanos, eu falo, como atriz. E daí, depois, pandemia, começa essa parte mais audiovisual da minha trajetória. Mais ou menos Sim. por aí. Assim. Ai, que legal, que bom. E sobre o vídeo, o que que você fala pra gente? A gente vê muito do vídeo essa mistura de áreas, né, que você tem, que você já Sim. passou. Então a gente vê bastante de várias linguagens ali. Então conta um pouquinho pra gente como que foi esse vídeo, o que que ele diz, o que que ele fala. Sim, então, o Cair para Dentro, ele começa a surgir, assim, a ser gestado num sonho também. Vi que Maria falou do sonho, e eu também sonhei uma vez com um braço que saía da terra, e que eu puxava ele e ele não acabava. Eu acho que muito nessa dinâmica dos híbridos, bonecos híbridos, veio esse sonho na minha cabeça, assim. Sim. E eu queria muito fazer isso um dia, mas eu não tinha muita ideia nem de como, nem de onde, né? E aí eu vejo uma inscrição para o IMP, que é o movimento particular, né? Investigação do movimento particular, que é um projeto, né, da Uhum. Juadur. E também a minha orientadora foi a Maíra Lur. E nesse projeto eu vejo a possibilidade de explorar isso, porque é um projeto de investigação do movimento, mas ele já tem uma pegada ali mais para dança, que era algo que eu não tinha entrado ainda, assim, na minha trajetória. Na FAP eu cheguei a fazer algumas coisas, mas eu não tinha pensado em fazer um trabalho sobre isso. E aí, com o auxílio das duas e de todo o grupo, né? Porque o IMP é incrível, assim, eu acho um projeto maravilhoso, espero que siga muitos anos, porque vários trabalhos interessantes surgem dali. Então, com o auxílio das duas, eu comecei a entender o que seria essa imagem, como ela seria possível. Mas aí temos a A pandemia. pandemia, que veio no meio da nossa residência. Então, a gente seguiu com o MP, mesmo online. E, na verdade, eu digo que foi o que me manteve sã. Né? Esses projetos que todo mundo foi migrando aqui para nossa telinha, Sim. seja ela qual for, né? O computador ou o celular. Mas foi muito importante para mim, para eu conseguir continuar produzindo. Então, durante a pandemia, eu fiz vários projetos e um deles foi o Cair para Dentro. No início, ele não era no formato vídeo, ele era no formato com pequenos vídeos, mas ele era um grupo de WhatsApp. Então, nesse grupo, ele tinha um vídeo, depois uma música, depois um texto para você ler junto com a música. Então, foi essa uma dessas tentativas que a gente foi tendo ao longo da pandemia de ter um público, né? De ter uma audiência que ela estivesse junto com você. E, então, o WhatsApp foi um Uhum. pouco isso. Foi bem interessante essa experiência. E depois desse modelo, eu acabei transformando partes desse trabalho no vídeo que a gente tem hoje, que é o Cair para Dentro. E a motivação do vídeo, eu acho que dá para perceber ali que é um pouco sobre esse momento pandêmico em que a gente estava muito solitário, tendo que enfrentar os nossos medos, as nossas miudezas, porque o vídeo tem isso, ele tem gestos muito pequenos, ao mesmo tempo que ele é uma paisagem enorme, né? Então, ele é muito sobre isso, sobre o pequeno e sobre o grande. E acho que essa ideia de cair para dentro de si, finalmente, né? Eu acho que quando abre com essa imagem do buraco, e depois vem a imagem do boneco, que é só um olho, né? No pé, que ele Uhum. levanta e que tem a profundidade que seria a profundidade da pupila, assim, nesse buraco. Então, é um pouco essa ideia de cair para dentro de si, pensando nessa ideia de que não tem como a gente fugir do que está dentro da gente, né? Não há fuga para isso. Sim. Então, o cair para dentro vem um pouco nessa atmosfera, assim, né? E acho que um pouco também dessa ideia do que era aquela realidade tão difícil e ainda poder ter certos respiros, né? A paisagem ali leva a gente para um respiro, para um lugar de um pouco de acolhimento, assim, né? No meio de tudo aquilo. Então, o Cair para Dentro é sobre isso, assim, esse vídeo é sobre isso. Tem, acho que um outro detalhe importante que são as cores, eu pensei muito nisso, que é tudo muito bege,
o vestido, é tudo muito opaco, assim, né? E aí só tem o mar que traz uma outra tonalidade ali, mas eu acho que era um pouco sobre essa monotonia também, né? Foi possível, né, ficar em casa e viver essa mesma rotina, também isso, eu tentei trazer isso no vídeo um Sim. pouco com essas cores, assim. Que bonito. Não, dá para ver tudo isso que você diz, né? Você brinca ali bastante também com ângulos das coisas, né? Com as Uhum. percepções. Você falou do pequeno e do grande, a gente tem essa visão, né? Às vezes as coisas estão perto, às vezes elas estão longe, tem a imensidão do mar, então é muito bonito de ver assim. Ai, Bem que legal. legal. E diga. Não, eu ia falar bem isso, que foi o pensado mesmo, assim, eu queria que fosse sobre isso, sobre essa ideia dessas pequenas imaginações, dessas pequenas criações que ainda eram possíveis naquele contexto, mas também a grande solidão de estar ali e fazer aquilo em solitário, né? Foi viajar um pouco em solitário, assim, esses momentos pandêmicos e criativos. Acho que para todo mundo que estava tendo que criar sem o contato, né, de outras Sim. pessoas, foi um pouco assim. Sim, e hoje quais são os seus projetos? Ainda está fazendo coisas no audiovisual ou está mais no presencial agora que voltou? Agora que voltou, eu tô mais no presencial, mas eu ainda tenho outros vídeos que estão rolando ainda por conta do que eu Ah, produzi. que Então, agora em legal. abril tem um festival internacional na Índia, que foi um vídeo meu com um boneco mesmo, que é o Valentim, que é um boneco grande. Então, esse vídeo foi pra lá, e daí vai ser exibido lá em abril. Eu tô super curiosa pra saber as reações, assim, porque é muito diferente, é uma cultura Sim, muito diferente, né? sim. E por mais que seja boneco, que eu acho que abraça muito todo mundo, né? O boneco tem essa doçura, todo mundo se encanta de alguma forma. Eu estou muito curiosa para ver qual vai ser o resultado. Então, de audiovisual, eu tenho esse vídeo também. Tem coisinhas menores, assim, mas eu tenho muito vibrado nesse desejo de seguir fazendo, Uhum. sabe? Porque o resultado é muito interessante e um pouco isso também de você poder mandar para outros O lugares alcance, sem né? do alcance. Exatamente, exatamente. E essas reações que a gente não vai ter, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura que, óbvio, que a gente tem, o que nos é dito do resultado dos vídeos, do que as pessoas pensam, mas eu fico pensando em outras culturas, é muito interessante como tem esse alcance, né? O que chega para as pessoas. É muito, muito bacana mesmo. Que bom, Nayara. Então, esse projeto aqui que a gente está conversando, né? O seu trabalho ele vai ser exibido amanhã, a partir das 7h30 da noite, no canal da Benit Produções Culturais, no YouTube. As exibições ainda vão essa semana, nas terças, quintas e sábados. E no domingo, parte do acervo vai ser com acessibilidade, tradução de Libras e audiodescrição. E as nossas conversas aqui estão acontecendo hoje, na quarta-feira e na sexta-feira. É a nossa última semana de conversas aqui e de exibições. Então, eu quero agradecer muito você e a todo mundo que está nos assistindo. E muito obrigada, né? E se você quiser compartilhar mais alguma coisa, senão a gente já vai encerrar. Queria agradecer você, né, por esse momento aqui, também por esse projeto que está sendo tão bacana de assistir também os outros trabalhos. Agradecer as pessoas que estão aqui com a gente e pedir para que assistam o meu vídeo, mas assistam de todos os colegas, sigam os colegas. É super Sim, importante seguir os artistas, tanto para a gente ter o retorno de vocês, mas também um incentivo assim de que a gente conseguir um edital, de passar um edital, isso é super importante e também para nos incentivar, falar, tá fazendo sentido isso aqui, então isso é super importante sim. pra gente. Sigam os artistas, assistam os vídeos e é Ter isso, muito obrigada. toda essa troca, né? Essa troca é importante. Com É certeza. isso. Obrigada, Obrigada, Nayara. Tchau, tchau. tchau, tchau.